Oi, gente linda. Eu sou Sidney Grassman, esse é o canal Mania de Livro e se você estiver passando por aí, por favor, deixe o seu like. Isso me ajuda muito. Hoje são 30 de novembro e chegou o dia de falarmos sobre esse livro aqui, que está sendo a minha atual leitura, Licor de Dente de Leão, de Ray Bradbury. Não li o livro todo, não consegui ler o livro todo, porque ele não é dos maiores, ele tem 265 páginas, mas eu comecei há pouco tempo, não foi possível ler tudo. Eu li até a página, se eu não me engano, 106. Eu li só essa semana, eu li até a página 106, e eu acho que semana que vem, no domingo, que é quando eu faço as minhas resenhas, eu ainda não terei terminado esse livro. Eu acredito que não, porque eu vou ter uma semana bem puxada no trabalho, né? Agora nós vamos entrar em dezembro, eu sou professor, temos provas, avaliações, notas, recuperações, pré-conselho. Não, acho que não vou conseguir ler, não vou conseguir terminar esse livro até domingo. Então, eu dividi esse livro em 3 partes, né? Hoje, que vai até a página 106, e semana que vem, aquilo que eu tiver lido durante a semana, que com certeza não vai ser tudo, eu não cheguei nem na metade do livro ainda. E lá pelo dia 14, dia 14 de dezembro, então daí se encerra. Aí sim eu terei conseguido ler tudo. Mas pelo que eu percebi, as resenhas vão ser bem diferentes, porque esse livro é um livro, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar. O Ray Bradbury é bem conhecido, dele eu li As Crônicas Marcianas, que é um livro fantástico, um livro maravilhoso. Eu li em 2010, não é meu, não tem esse livro. Esse livro eu peguei na biblioteca da minha escola, fiquei surpreendido que a escola tivesse um livro assim tão bom. Eu achei aquilo surpreendente, não foi na escola que eu trabalho atualmente, foi em uma outra escola. E eu lembro que eu peguei o livro, dei uma folhada, não consegui mais largar, levei para casa, li tudinho. Depois devolvi, não tenho esse livro, ainda pretendo comprar. As Crônicas Marcianas é um livro que vale a pena. E ela é aquilo que o título sugere, crônicas que se passam em Marte. Então ali nós temos, por exemplo, o casal de Marte que suspeita, a esposa suspeita que possa existir vida na Terra, o marido não acredita nisso, né? Mostra também como é a arquitetura em Marte, como é que são as casas deles e que eles vivem nas margens de um mar morto, e que na verdade é um mar sem água, e a chegada dos terráqueos em Marte, e por aí vai. Eu lembro que eu amei esse livro, faz 15 anos que eu li, e eu amei esse livro. E o Ray Bradbury tem outros livros, ele é bem conhecido, e ele também é mais conhecido por sua ficção científica, suas distopias, mas aqui nós temos um livro completamente diferente. Licor de Dente de Leão é um livro, assim, de difícil classificação. Eu até agora eu não sei explicar exatamente o que eu estou sentindo. Eu ainda estou lendo, né? Como eu disse, está sendo a minha leitura atual. Eu não saberia dizer o que eu estou sentindo por esse livro. Eu não saberia dizer do que esse livro trata. Esse livro ele é bem complexo. Ele fala sobre tudo e fala sobre o nada ao mesmo tempo. Ele não nos conta uma história. São narrativas quase que independentes, né? São crônicas, na verdade, são pequenas crônicas, são apreensões do cotidiano que perfazem todo o mesmo caminho, mas que isoladamente contam histórias diversas, sempre com aquele mesmo núcleo familiar, que é o Douglas Spaulding, é o personagem central, e a família dele. Ele mora com o pai, com a mãe, ele tem um irmão, o Tom, que tem 10 anos, o Douglas tem 12. Na casa também vivem o avô, que é muito importante, é ele que prepara o licor de dentes de leão, que no título original é um vinho, né? Foi traduzido para o português como licor. Esse licor é simbólico, mas também é literal, é um licor mesmo, é que o avô todo verão prepara.
E ele tem, eu até anotei aqui a simbologia desse licor. Ele tem uma simbologia. Ele, onde é que está, meu Jesus? Assim, engarrafar a essência dos dias felizes. O avô prepara o licor, símbolo da captura das memórias do verão. O livro se passa todo no verão, são as apreensões de Douglas a respeito do verão, especificamente do ano de 1928. É como se o tempo ali estivesse cristalizado. E tudo que importa é o verão de 1928. A partir dali, ele vai nos mostrando todas essas apreensões que eu falei do cotidiano. Eu compartilhei com vocês que eu estou dando estrelas de verdade, né? Que eu comprei essas estrelinhas, estou dando estrelas de verdade. Para essa primeira parte, eu continuo dando as minhas fatídicas 3 estrelas. Até agora, eu não dei mais do que 3 estrelas para ninguém. Um pouco de falta de generosidade ou um excesso de generosidade, dependendo do ponto de vista. Porque 3 estrelas, para mim, é um livro que não é ótimo, mas é muito bom. Licor de Dente de Leão é um livro que eu sugiro, é um livro muito, mas muito bom. Só que dentro desse muito bom, por isso que eu disse, eu não sei o que eu estou sentindo por esse livro. Porque junto com esse muito bom, junto com crônicas, eu chamo de crônicas porque são textos que mantêm uma independência, ainda que eles sejam elos de uma mesma corrente. Com os mesmos personagens, o mesmo local, o mesmo assunto, se bem que não há um assunto específico, mas não é usada a palavra crônicas, né? Eu que estou dizendo que são crônicas, porque se você ler, por exemplo, a que eu li ontem, você vai entender perfeitamente, sem ter conhecido os trechos anteriores. E, claro que eu estou fazendo uma leitura linear. Aqui e ali, eu até anotei aqui, pontos fracos do livro. Em alguns capítulos, o livro se arrasta, tornando-se extremamente chato, monótono, tedioso. Por exemplo, há uma parte em que Douglas vai comprar um par de tênis com o seu pai. E aí ele explica por que um garoto precisa de um tênis todo verão, que ele precisa trocar de tênis. É tudo meio simbólico, assim, mas eu não gostei daquilo, achei desnecessário, não tenho paciência. Achei desnecessário, aquilo se arrastou. Esse livro é uma publicação de 1957, eu nunca tinha ouvido falar. É um livro muito... Quando eu falo de algumas coisas que eu não gostei, eu sempre tenho medo de desencorajar possíveis leitores. Se você sentir vontade de ler esse livro, por favor, leia, porque eu adoraria trocar ideias. Eu quero saber se as pessoas sentiram a mesma coisa que eu. É um arrebatamento, porque é um livro arrebatador, que traz assim, ele traz um... Difícil de explicar, mas ele traz um lirismo. O estilo do autor é muito agradável. Tudo que ele escreve é lírico. A coisa mais simples, mais banal que ele escreve aqui é carregado de poesia, de lirismo, de beleza. É um livro que é simples e sofisticado ao mesmo tempo. Só lendo para entender. Mas ele não nos conta fatos. Coloquei isso também. A narrativa não é uma história única. São apreensões do cotidiano que, mais do que nos contar uma história, compartilham a domesticidade de uma família americana. E as impressões de Douglas no verão de 2000, no verão de 1928. Douglas faz uma descoberta. Qual é a grande descoberta de Douglas? Ele descobre que está vivo. Aí você vai dizer, mas grande coisa, nós todos estamos vivos. Mas não é bem descobrir que está vivo. É uma consciência de estar no aqui e no agora, sabendo que esse aqui e agora é efêmero, né? Que toda a vida é como um rio, que está sempre indo, indo e indo, que nada é sólido, mas que ele, Douglas, está vivo e ele compartilha isso com o irmão. É uma descoberta que a maioria de nós já teve, né? Eu estou vivo, né? Eu sinto a seiva que compõe a minha vida, eu faço parte desse cosmos, dessa comunidade, dessa coisa que eu chamo de vida, eu estou vivo. E ele fica muito assim, excitado, não é bem feliz a palavra, mas ele fica excitado com essa apreensão da verdade, né, de que ele está vivo, mas logo ele faz a segunda descoberta, já não tão feliz assim,
de que a vida é maravilhosa pelo simples fato de ser, de existir, mas ela não é perfeita. Ela apresenta rachaduras, porque tudo o que ele tem será destruído e que, assim como ele está vivo, ele também toma consciência de que, mais cedo ou mais tarde, ele não estará mais vivo, ele irá morrer. Ele tem, assim, uma consciência da sua própria finitude que dificilmente um menino de 12 anos poderia ter. E eu só fui ter essa consciência aos 25, até ali. Eu achava que eu não iria morrer. Foi uma grande novidade para mim. Então, essa apreensão que muitos não têm, muitos estão com 70, 80 anos e ainda não tiveram essa apreensão da realidade, de que são finitos, né? De que tem prazo de validade. Tudo isso é discorrido aqui nesse livro maravilhoso, maravilhoso mesmo, de uma forma assim filosófica, de uma forma inteligente, instigante, que faz você refletir. Gente, é um livro que vale a pena. E mostra a influência, isso eu pesquisei, acabei descobrindo, mostra a influência do budismo na vida do rei Bradbury, porque ele se dizia budista, para ele era a religião mais interessante que havia e ele foi influenciado pelo budismo. A gente percebe quando ele fala sobre a impermanência das coisas, a natureza do tempo, ele também fala sobre a morte, sobre a velhice, sobre focar o agora. Nós precisamos nos ancorar no que está acontecendo, né? Não ficar refletindo sobre o depois ou sobre o antes, porque aquilo que passou não existe mais e aquilo que está por vir também não existe. O que existe de verdade é esse agora, esse presente. Isso é típico do Zen budismo. Ele é influenciado pelo Zen budismo, o livro reflete isso e é muito interessante ler. E aí você lê, por exemplo, é um livro muito bom para fim de semana. Você tem mais tempo, né? Você lê, aí você coa um cafezinho e aí você reflete sobre o que leu. Aí você, se você tem esse hábito, você anota. Eu fiz muitas anotações aqui. Você anota sobre o que você leu e você percebe que foi uma leitura enriquecedora. Talvez eu devesse acrescentar mais uma estrela que não tem espaço, não sou tão generoso assim, porque, como eu disse, assim como tem essas partes muito boas, também tem aquelas partes que, para mim, pelo menos, representaram o mais absoluto tédio. E que eu pensava, por que eu fui ler esse livro? Mas depois mudava de ideia quando vinha um capítulo diferente que eu praticamente devorava, né, e que falava justamente sobre essas pequenas ideias que de vez em quando nos ocorrem e que transformam toda a nossa vida. Porque toda a nossa vida muda quando a gente toma consciência de que o que temos aqui é limitado, é finito, né? Nós não somos seres infinitos dentro do mundo carnal. Um dia nós teremos que abandonar isso aqui, né? Então, para que tanto apego? Para que tanta disputa sobre bobagens e mesquinharias e coisas que não valem a pena, né? Por que as pessoas se matam tanto por causa de poder, de dinheiro, de manter autoridade sobre alguma coisa, se no fim das contas ela vai morrer, não vale a pena. Ao mesmo tempo você quer fazer a sua vida ter significado, então você vai buscar esse significado. Mas será que esse significado está nessas coisas, nessas mesquinharias, nessas mediocridades, disputa pelo poder, que acaba levando até mesmo a guerra, conflitos e discussões e coisas assim? Será que vale a pena? Será que não vale mais a pena, então, você adquirir alguma sabedoria, você refletir sobre a vida, você vivenciar o seu presente de acordo da forma como ele se apresenta, aceitando a vida e interagindo com os outros seres de uma forma harmoniosa, não é melhor do que essa disputa insana sobre o poder e a autoridade que acabam causando a destruição do próprio planeta muitas vezes. Então, esse livro oferece todo esse material para reflexões. Coloquei aqui, não é um livro sobre fatos, não é um livro
que conta uma história. É muito mais um livro sobre impressões, sobre a vida interior do personagem Douglas, que em grande parte é inspirado na própria infância do Ray Bradbury e que vai nos colocando aquilo que ele pensa sobre a vida. Esse licor, todo início de verão, o avô chamava os netos, eles colhiam essa florzinha que eu vejo muito por aí, que é o dente de leão, é uma flor silvestre, meio sem graça, mas que possui assim, propriedades medicinais muito fortes, de acordo com o avô. Ele transforma aquilo num licor, pesquisei e descobri que esse licor até existe. E o vinho também, porque na versão americana é vinho de dentes de leão, foi traduzido como licor. Esse licor é obtido através das flores do dente de leão e combate gripes e resfriados, fortalecendo o sistema imunológico, apesar de que aqui dentro do livro ele tem uma simbologia, né, que é engarrafar o próprio verão, engarrafar as memórias dos dias felizes. Já que eles viviam em Illinois, onde o inverno é bastante rigoroso, então eles valorizavam bastante os dias mais quentes do verão. Além dessa família central, que é composta pelo pai, pela mãe, pelos dois filhos, o avô e a avó também vivem na casa e também a bisavó vive na casa. Além, a mãe da avó, a bisa, ela também vive ali e de vez em quando ela participa dos acontecimentos. Além dessa família central, existe em torno da família todo um conjunto de personagens que não são centrais, mas que são importantes e que enriquecem bastante a obra, como é o caso do Leo Hoffman, que é um inventor, tipo um inventor maluco, ele está inventando uma máquina da felicidade, é uma máquina ao pé da letra, né? É uma máquina que você aperta os botões, as coisas vão acontecendo, não dá certo, claro que não, Aqui está com um pezinho assim, meio que no realismo fantástico, né? A máquina de felicidade. Mas que também tem o seu simbolismo, né? A ideia de que eu vou forçar a felicidade. E a felicidade dentro daquele conceito bastante consumista do Ocidente, né? A ideia de que a felicidade é adquirir coisas, é exercer sobre os sentidos alguma excitação que proporcione essa dita felicidade. Então, a esposa dele mostra que essa felicidade não existe. Ela explica isso para ele. Não existe. No momento em que você, através dessa máquina, me mostra Paris, eu me conscientizo que eu não tenho condições de ir para Paris. Ela dá esse exemplo. E isso me torna muito mais infeliz do que antes, quando eu nem pensava nisso. Né? Então, vai mostrando. Isso também é um tanto quanto zen budista, né? Vai mostrando que não existe uma felicidade de acordo com os ditames do Ocidente. O que existe é um estado de contentamento quando você, mais uma vez, ancora a sua atenção no tempo presente. Temos também aqui um personagem que não aparece, mas que é mencionado. Até agora não apareceu, mas ele é mencionado, que eles chamam de o solitário. O solitário é uma representação, de acordo com o que eu pesquisei, é uma representação da solidão, da morte e da escuridão. Ele, na verdade, ele é um psicopata, é um serial. Ele não chega a ser bem isso, mas é quase isso. É um serial que está rondando a cidade e matando as mulheres. Isso é apenas mencionado, né? Por enquanto não, ele não apareceu de verdade. Por enquanto, não sei se vai aparecer. Ainda não terminei o livro, mas por enquanto ele foi apenas mencionado. E quando Douglas, em um certo momento, desaparece, a mãe fica apavorada, achando que ele tinha caído nas garras do solitário. E ela vai atrás do menino porque a mãe é uma pessoa muito ansiosa, ela já perdeu uma filha. O que aconteceu de verdade com a mãe do Ray Bradbury. Ela perdeu uma menininha de 2, 3 anos, que causou um grande impacto à família, obviamente. Né? Então não é uma família perfeita, é uma família que tem suas dores, suas mazelas, como todas as famílias. E ela então menciona que o Douglas pode ter caído nas mãos do solitário, mas por enquanto ele não apareceu, ele é apenas mencionado. Eu também coloquei assim que muitas passagens são sobre o mais comum dos dias. Né? E justamente esse mais comum dos dias é o que torna o livro interessante. Ele não busca assim, grandes acontecimentos, ele mostra o cotidiano, ele mostra
o dia a dia, a domesticidade dessa família. Eu também coloco aqui que ele compartilha conosco na introdução do livro o seu processo criativo. Então, ele nos conta na introdução que ele levantava, saía da cama, e a primeira coisa que ele fazia era anotar ideias soltas, sem se preocupar com a coerência, com o significado, com a busca pela coesão. Ele apenas anotava. E depois aquilo era utilizado como matéria-prima para os seus livros, para os seus romances, e aquilo ia fazendo sentido, e era a partir dali que ele ia criando personagens e situações para a narrativa. E ele ainda coloca assim, que esse processo seria dele para o resto da vida. Ele escreveria assim para o resto da vida. As tarefas domésticas, como cortar a grama, eram feitas com zelo e atenção, pois nos ancoram no tempo presente. As tarefas domésticas são colocadas aqui nesse livro como muito importantes, porque elas nos situam no momento presente. E há um texto interessantíssimo, uma das narrativas, das crônicas, que é quando aparece na casa um rapaz cheio de boas intenções, mostrando para o avô que ele não vai mais precisar cortar a grama, porque ele descobriu uma grama que não cresce muito. Ela só cresce até um certo estágio e depois dali ela não cresce mais. Ou seja, não há mais necessidade de cortar a grama. E o avô reage enfurecido. Foi um dos textos que eu mais gostei. E ele explica para o menino, depois que ele se acalma um pouco, porque ele fica furioso. Para ele foi a pior notícia. Ele explica que essas pequenas tarefas nos engrandecem, porque elas dão significado aos nossos dias. Imagine você, ele fala, se você descobre alguma coisa que vai fazer tudo por nós, nós vamos enlouquecer, nós não vamos ter mais o que fazer e a nossa vida perde significado. Eu achei isso muito parecido. Note que esse livro foi escrito em 1957, publicado em 1957. Talvez ele tenha sido escrito até mesmo antes. Note você o quanto isso é atual. Porque nos dias de hoje está assim, né? Você aperta um botãozinho, entra no site tal, entra no aplicativo tal, ou então você vai até a inteligência artificial, ou, né? Você aperta aqui, aperta ali e você obtém tudo aquilo que antes você precisava fazer. Havia um processo, né? Lavar a louça, cortar a grama, como é o exemplo aqui, as coisinhas do cotidiano que agora são feitas por uma máquina, né? Isso, de acordo com o avô da trama, pode trazer malefícios, não é assim tão bom. E aí, eu quero compartilhar com vocês o capítulo que eu mais amei, que é o capítulo eu li ontem sobre a senhora Bentley. A senhora Bentley é uma senhora de 72 anos. E ela encontra 3 crianças, uma delas é o Tom, o irmão do Douglas, e 2 menininhas que são amigas do Tom. Ela oferece sorvete para as crianças, começam a conversar, e as crianças, as meninas, o Tom fica quieto, mas as meninas, elas ofendem essa senhora, dizendo que ela sempre foi velha, que não acreditam que algum dia ela tenha sido jovem. E quando ela explica que ela já foi jovem, elas não acreditam. Elas insinuam que ela nasceu com 72 anos, que ela sempre foi assim. E ela fica um pouco magoada, porque ela disse, eu não me incomodo de estar velha, mas eu me incomodo muito que roubem a minha infância, as minhas vivências. Uma frase dela que eu adorei foi quando ela disse, sim, eu já vi um pterodátilo. Algo assim que ela fala. Eu achei aquilo maravilhoso. Mostra, assim, que ela estava tentando ser humorada numa situação que para ela foi meio constrangedora, porque as meninas ainda pegam o anelzinho que ela tinha quando ela tinha 8 anos, além de um enfeite para o cabelo que ela também tinha, e uma foto de quando ela era menininha, e roubam dizendo, isso aqui não é seu. As meninas falam, isso aqui não é seu, porque você está mentindo para nós, você nunca teve essa idade. Quando as meninas vão embora, ela reflete. Essa parte é uma crônica meio maluca, assim, mas ela reflete que, de uma certa forma, elas têm razão. Porque nós estamos sempre no agora. Então, se eu tenho 72 anos, é porque eu sempre tive 72 anos. O que passou não existe mais. E se não existe mais, é como se nunca tivesse existido. Um beijo no coração de todo mundo. A gente se encontra aqui no domingo da semana que vem, dia 7 de dezembro, para falar sobre mais uma partezinha de
Licor de Dente de Leão, um livro incrível, mas com algumas partes que deixam a desejar, mas realmente incrível. Quem sabe se para a segunda parte eu não vou dar 4 estrelas, né? Pode acontecer. 5 estrelas, não, negativo. Porque 5 estrelas eu só dou para livros perfeitos. Esse livro aqui não é perfeito. Mas talvez eu goste mais das crônicas que estão vindo por aí e eu aumente o meu número de estrelas. Um beijo no coração de todo mundo. A gente se encontra aqui no dia 7 para falarmos sobre a continuação desse livro. E no dia 14 de dezembro nós vamos fazer então a última resenha sobre esse livro, que seria a terceira parte. Uma ótima semana e a gente se vê aqui no domingo que vem.